E logo no ano seguinte, em 1479, Yoshihisa assume oficialmente o shogunato. Mas ele é apenas um jovem tentando governar um país que já não escuta mais. Era iniciado o Gekofujo, que significa os de baixo derrubam os de cima, o que era o colapso da disciplina samurai. Os samurais passaram a derrubar os seus senhores. Samurais locais, chamados de Kokujin, que eram vassalos dos daimyos, viram que os seus mestres estavam fracos ou distantes, e vendo a chance de poder, e se rebelaram, tomaram terras e se tornaram os novos senhores da guerra, fragmentando o Japão em diversos clãs distintos, outros mais fortes e outros mais fracos. O exemplo mais forte disso foi em 1481, quando o simples burocrata Ise Shiguro se aproveitou do caos na província de Izu e derrubou o clã Izu e fundou o seu clã, o clã Hojo Posterior, pois ele era descendente do clã da era Kamakura, e muda seu nome para Hojo Shiruko. O caos se expandiu para além do mundo samurai, pois grupos de camponeses se uniram ao Ziki para se defenderem do caos. Monges passaram a formar seus próprios grupos armados, os monges guerreiros, para protegerem seus templos, santuários e a si mesmo da devastação da desordem. E estes eram chamados Sorei, os monges guerreiros. Nisso, em 1485, a luta do clã Hosokawa contra o clã Hatakayama passa a se tornar brutal pela província de Yamashiro. Nisso, o povo se cansou e se rebelou contra ambos os clãs e os expulsam da província de Yamashiro, estabelecendo um governo autônomo que durou 8 anos, até 1493. 2 anos depois, em 1487, a ameaça do outro clã, o clã Hokaku, deixava Yoshihisa com temor. Nisso, ele inicia uma guerra contra os Hokaku na terra de Omi, e foi a última tentativa do Shogun Ashikaga de recuperar a ordem no Japão. Porém, as coisas não melhoram, pois para financiar a guerra contra Hokaku, ele aumentou os tributos dos templos. Então, em 1488, monges do templo Eryakuji, os Sorei, cercaram Kyoto, forçando o Shogun a recuar em suas decisões. Nesse mesmo ano, na província de Kara, os Sorei e os Ziki se rebelam contra o clã governante, o clã Masashika. E nisso eles matam o daimyo da província, Togashi Masashika, e tomam o controle da província, na qual por um século governariam até cerca de 1580. E no ano seguinte, em 1489, a guerra não correu bem para Yoshihisa contra os Hokaku. Então ele marcha diretamente para a batalha, mas viria a morrer na batalha em 26 de abril de 1489, sem herdeiros. Seu pai, Yoshimasa, governa como Shogun, aposentado, mas morre logo depois, em janeiro de 1490, deixando o shogunato nas mãos de seu sobrinho, Ashikaga Yoshitani, que curiosamente era filho de seu irmão rival Yoshimi. E nisso sua autoridade era constantemente contestada por facções rivais lideradas pelo clã Hosokawa, que após a Guerra Ronin viraram os Kanrei, os primeiros ministros, os fazedores de shoguns da época. E enquanto o governo vivia essas intrigas palacianas, o interior do país vivia o caos. Os altos senhores de terra eram derrubados constantemente por seus servos. Já em Kyoto, a tensão atingiu o ponto de colapso, de ruptura, quando o influente Hosokawa Masamoto, chefe
do clã Hosokawa orquestrou o incidente de Meiyo, quando ele depõe Yoshitani por seu primo, Ashikaga Yoshizumi, o que foi o último vestígio da força do Shogun. Com Yoshitani não aceitando ser derrubado em 1493, ele procura ajuda de clãs que ajudassem a ele recuperar o trono. Mas por 15 anos ele não teria ajuda. E agora o líder supremo do Japão era só uma peça de xadrez nas mãos dos generais. E logo em seguida, os Hosokawa recupera Yamashiro para os samurais Hosokawa. Porém, a ausência da ordem no país fizeram com que as cidades portuárias como Sakai se tornassem estados quase independentes, enriquecendo através do comércio com a China Ming e servindo como centros de inovação tecnológica. A deposição de Yoshitani não foi aceita por ele, como eu já mencionei, e a partir de 1494 ele se dedicou nos próximos 14 anos a buscar apoio de clãs poderosos, como os Oishi em Yamaguchi, o que exacerbou as guerras civis regionais. No leste, Hojo Shinkaro conquistou a província de Odawara em 1495 e a transformou em uma base de poder forte dos Hojo na região de Kanto. E ele criou leis para manter a ordem, criando um código de leis pioneiro que priorizava a produtividade agrícola e o bem-estar dos camponeses para sustentar sua máquina de guerra e com isso manter a ordem interna. Entre o fim do século XV e início do século XVI, clãs tradicionais como os Uesugi e os Takeda começaram a enfrentar dissensões internas brutais, com ramos familiares lutando entre si pelo controle das províncias inteiras das suas famílias. O declínio moral do país ficou evidente com a morte do imperador Kotsu Mikado em 21 de outubro de 1500, na qual seu corpo não foi enterrado por 40 dias, pois a corte não tinha condições para nada, o que seria comum nesse século, na qual o imperador não teria condições nem para comer, nem para ser enterrado, e nem para ser coroado, sem que um daimyo ou shogun doasse. Seu filho Go Kashiwabara o sucede, representando o ponto mais alto da miséria imperial. No início do século XVI, as guerras seguiram. Em 1504, ocorreu a Batalha de Tashiwara, entre diversos clãs Takedas rivais, na província de Musashi, buscando poder em novas terras, mostrando o auge do caos do período Sengoku. A batalha acabou em um impasse direto, resultando no aumento das tensões. 3 anos depois, com a morte de Hosokawa Masamoto, o fazedor de shoguns, que foi assassinado por seus servos ainda em 1507, mergulhou o clã Hosokawa e, por extensão, a uma guerra civil interna, a Guerra Eisho, por todo o clã Hosokawa e por Kyoto inteira. Nisso, o clã Oiji se aproveita e restaura Yoshitani no shogunato em 1508, se aproveitando das combalidas forças Hosokawa. Nisso, Yoshitani, com apoio Oishi, virou ditador de Kyoto por 13 anos, usando a sua riqueza pessoal das suas províncias ao redor de Kyoto e o comércio com os chineses, que mantiveram a ordem por uma década. Mas sua permanência em Kyoto usaria os seus recursos e permitiu que os rivais em suas terras natais, como os clãs Amago e Hosokawa, começassem a conspirar contra sua hegemonia em Kyoto. E no leste, a figura de Hojo Shinkoro falece em 1519, deixando seu filho Hojo Ushitsuna como seu sucessor. O clã Takeda enfrentou uma guerra civil interna para valer entre
1504 a 1517, quando Takeda Nobutura assume o poder do clã e une o clã. Nobutura passou os anos de 1517 a 1521 subjugando sistematicamente rebeldes locais e unificando os Takeda para valer. Então, em 1519, ele funda sua capital administrativa, Kofu. 2 anos depois, em 1521, cansado de ser fantoche dos Uishi, dos samurais, Yoshitune fugiu de Kyoto pela segunda vez por desentendimentos com os Hosokawa e abdica em prol de Ashikaga Yoshiharu, seu sobrinho, filho de Yoshizune. E com isso a figura do Shogun se tornou meramente decorativa. No leste, Takeda Nobutura expandiu seu domínio e montou uma potência militar entre 20 anos de reinado, entre 1521 a 1541. Enquanto isso, o clã Hojo expandia sua influência por toda a terra de Kanto, enfrentando os ramos remanescentes dos Uesugi em batalhas constantes que esforçaram a evolução das táticas de cerco e a construção de castelos de pedra mais resilientes. No oeste, o clã Uiji atingiu seu zênite de prosperidade cultural e econômica sobre Uiji Yoshitaka, na qual ficou conhecido como Kyoto do Oeste. Porém, no ano de 1526, o imperador Go-Kashiwabara falece totalmente na miséria em 18 de maio de 1526, e seu filho Go-Nara o sucede. Em 1527, o clã Mori, um clã médio em questão de poder, vê a ascensão de Mori Motonari ao chefiado do clã, e Motonari o transformaria em uma potência dominante nas décadas seguintes. Na década de 1530, se viu o fortalecimento das seitas budistas militantes. O Rokkanguji, centro desses monges guerreiros, se tornou uma fortaleza quase inexpugnável, capaz de mobilizar milhares de camponeses devotos e monges devotos contra qualquer daimyo que tentasse tributar as terras budistas e santuários dos templos. Nisso, a tensão religiosa entre os samurais e os monges guerreiros, o Sorei, atingiu um ponto crítico em 1536, com o incidente Tendun, em Kyoto, onde templos foram queimados em conflitos sectários que deixaram parte da capital em cinzas. E as guerras entre os clãs seguiram por muitos anos. E em 1541, Nobutora foi deposto e assassinado por seu próprio filho, Takeda Shingen, que assumiu o controle do clã Takeda e expandiu ele para o seu ápice. Nisso, ainda na década de 1540, o Japão, no auge do período Sengoku, estava moralmente e tecnologicamente estagnado em todos os aspectos, incluindo os de armamento, dependendo de armas como os arcos, lanças e as katanas para a guerra, enquanto todo o continente em terra, do outro lado do mar, já adotara as armas de pólvora e de fogo para seus combates, até que o destino do país mudou para sempre. Em setembro de 1543, quando homens nunca vistos nasquelas terras, os portugueses desembarcaram na ilha japonesa de Tanegashima. O encontro entre o senhor local Tanegashima Tokikaka e os europeus portugueses resultaram no descobrimento da arma de fogo para os samurais, o arcabuz, que impressionou os samurais com a sua eficiência. Nisso, os japoneses compram essas armas e uma corrida armamentística se iniciou
com a descoberta da arma de fogo no Japão. E logo, bem logo, os ferreiros japoneses aprenderam a desmontar e replicar as armas de fogo. E os samurais passaram a adquirir armas de fogo nos próximos anos. E a guerra se seguiu. Mori Motonari consolidou seu domínio no oeste na Guerra Oshibata entre 1542 a 44, sendo a introdução da arma de fogo dos arcabuzes em campo no Japão. Em 1544, Shen'an iniciou uma expansão para Shinano, na qual ele conquistaria nos anos seguintes para aumentar o controle do seu clã. As lutas em Kyoto, porém, seguiam entre os Hosokawa e os Shogun, e Force e Yoshiharu, devido aos constantes crises com os clãs de Kyoto, abdicaram do trono em 1546 em favor de seu filho, ainda criança, Ashikaga Yoshiteru. No entanto, a mudança de era viria de uma pequena província isolada do Japão, a província de Owari, na qual o pequeno clã Oda governava gerações. E o atual daimyo era Oda Nobuhide, que lutava contra os clãs mais poderosos que o dele, o clã Yamagawa, liderado por Yamagawa Yoshimoto, e do clã Saito, liderado por Saito Dozan. Nobuhide tinha um filho chamado Oda Nobunaga, que era visto como desdém pelo clã Oda, sendo apelidado de o Grande Tolo de Owari, devido ao seu comportamento estranho e pelos seus costumes e pelo seu desdém pelos costumes tradicionais japoneses, e sua extensa obsessão por armas de fogo e táticas estrangeiras. Nobuhide, apelidado de Tigre de Owari, sofreu derrotas significativas para o clã Saito em 1548. Nisso, para sobreviver ao clã Saito, o clã inimigo, ele arranjou um casamento entre seu filho Nobunaga e a filha de Saito, Saitono, em 1549, formando uma aliança tensa. Nesse mesmo ano, o missionário espanhol Francisco Xavier desembarca em Kagoshima, trazendo o cristianismo e abrindo novas rotas de comércio e influência intelectual e em tecnologia de armamento da pólvora. E 2 anos depois, em 1551, Oda Nobuhide morre e Nobunaga o sucede como novo daimyo do clã Oda. Nobunaga chocou a corte ao atirar incenso no altar em um gesto de desrespeito absoluto e um desafio à velha ordem feudal samurai japonesa. Simultaneamente, o cenário nacional viu o declínio dos clãs tradicionais japoneses, como os Oiji no oeste, que foram virtualmente aniquilados após a rebelião de Sui Harukata em 1551, abrindo espaço para a ascensão meteórica do clã Mori sobre a liderança de Mori Motonari e seus sucessores. No leste, Takeda Shingen e os Uesugi Kenshin começam as suas disputas territoriais, culminando na primeira das 5 batalhas de Kawanakashima em 1553, terminando em um grande impasse. Mas a guerra seguiu e em 2 anos depois é travada a segunda batalha de Kanaegashima, na qual termina em outro impasse, pois as forças eram muito equivalentes. Nisso foi definida uma rivalidade que duraria por anos e imobilizaria 2 das maiores forças militares da época. E essa década de 1550 é marcada pela introdução do cristianismo no Japão, pelos missionários jesuítas e pelo comércio com os portugueses,
os Nanbans, como eram chamados, que não apenas introduziram o cristianismo como fé, mas tecnologias de navegação e armamentos. E em 1555, Motonari derrotou as forças samurais de Sue Harukata, estabelecendo o domínio dos Mori em Shukoku de uma vez. Enquanto isso ocorria em Owari, Nobunaga enfrentou rebeliões de seus familiares pelo poder entre 1551 a 55, ou melhor, a 57, principalmente de seus irmãos Nobuyuki e Nobutomo. Mas o talento militar de Nobunaga triunfa sobre os irmãos. E nisso ele decide importar em massa armamentos portugueses dos arcabuzes. E em troca disso, ele atuou como protetor dos cristãos do Japão, atuando como defensor das missões jesuítas no Japão, pois Nobunaga era ávido odiador do budismo. Nobunaga odiava os monges guerreiros e via como rivais, e também usou para enfraquecer outros clãs no futuro, na qual ele introduziu o cristianismo e patrocinou eles, os cristãos, para enfraquecer a unidade dos clãs inimigos e converter alguns chefes de clãs e alguns samurais inimigos para eles abandonarem os daimyos inimigos dos daimyo de Oda Nobunaga. E atuando como protetor dos jesuítas, facilitava o apoio português dos Nanbans ao acesso de armas de fogo, os arcabuzes, que foram fundamentais para ele no futuro. Nisso, ele permitiu a construção de igrejas e seminários. No ano de 1553, seu mentor Hirata Masahide cometeu seppuku para que Nobunaga corrigisse seu comportamento. E Nobunaga aprendeu com isso a agir de forma afiada e implacável, de forma inteligente, mas seguiu sendo contra a velha ordem. Em 1554, ele captura seu irmão Nobutomo e as suas fortificações, os Kyūshū. Porém, ele o poupa em vez de o matar por influência de sua mãe. E fortalecido, ele passou a unir o clã em torno de si mesmo, eliminando os últimos rebeldes em 1555. Porém, ele teve que lidar com seu irmão Nobuyuki, que volta a se rebelar em 1556 e 57. É nisso ele executa o irmão em 1557, consolidando de vez o poder naquela região. Porém, no mesmo interim, em 1558, a ascensão de Saito Yoshitatsu no clã Saito deixou Nobunaga cercado de inimigos. Então, em 1559, Nobunaga viajou até Kyoto para uma audiência com Shogun Yoshiteru, onde ele observa a decadência da corte em Kyoto. E nisso Nobunaga decidiu agir a partir de 1560, na qual Nobunaga, em extrema minoria, com cerca de 3.000 samurais, contra 25.000 samurais de Imagawa, vencem a batalha de Okihazama, matando o chefe Imagawa Yoshimoto, resultando no fim da ameaça dos Imagawa, catapultando o nome de Nobunaga no cenário político de Kyoto. Nesse mesmo período, entre as décadas de 1550 a década de 1560, os clãs poderosos do Japão estavam numa guerra ferrenha por poder. Em 1557 é travada a terceira batalha de Kawanagashima, na qual Takeda Shingen capturou a fortaleza de Katsurayama, vencendo temporariamente na terceira batalha de Kawanagashima, vencendo seu rival. Porém,
Shingen, vendo que a guerra iria continuar e iria dar danos ao seu clã, ele resolve fazer uma paz com os Uesugi e com os Hojo. Nisso, nesse mesmo ano de 1557, os 3 clãs mais poderosos do Japão fizeram um pacto de paz e encerraram a guerra. Porém, a paz duraria cerca de 4 anos. Neste mesmo ano, morre o imperador Go-Nara. É 27 de setembro. Seu filho Okimaki o sucede. Em Owari, Nobunaga libertou da vassalagem um jovem samurai, Matsudaira Motoyasu, chefe daimyo do clã Matsudaira. E com isso, Motoyasu assinou o Pacto de Aliança de Kyojo em 1562, aliando o clã Matsudaira ao clã Oda. E nisso, Motoyasu se concentrou em limpar os remanescentes dos Imagawa, o que deu segurança a Nobunaga para marchar contra o Saito, o que se provou ser muito difícil, exigindo de Nobunaga cercos prolongados e subornos de vassalos inimigos, em vez de combates diretos. E por isso ele foi forçado a refinar seus exércitos, transformando os Ashigaru em sua infantaria pesada, equipadas com longas lanças, e expandiu o treinamento dos atiradores de arcabuz, percebendo que a tecnologia ocidental seria a chave para superar as cargas de cavalaria tradicional samurai. Porém, em Kyoto, a autoridade na década de 1560 ruiu. Em 1560, outra guerra entre os Uesugi e os Takeda eclodiu, eclodindo na 4ª Batalha de Kawanakashima, em setembro de 1561, na qual o Uesugi Kenshin venceu Takeda Jigen e recuperou sua fortaleza, perdida 4 anos antes. E Kenshin, em um ataque pessoal, quase mata com as próprias mãos seu rival Takeda Shingen, enfrentando um duelo espada a espada com ele. Mas ele foi derrotado e fugiu, e a guerra se seguiu por mais anos. E com isso representou o declínio e o colapso da autoridade de Shogun Ashikaga Yoshiteru, que conhecia a sua decadência total na década de 1560. Yoshiteru tentou recuperar a autoridade, tentou fazer diplomacias com os clãs Uesugi e os Takeda, mas falhou. Em 1564, apesar dos esforços de Yoshiteru, ocorre a 5ª Batalha de Kawanakashima, na qual as forças em batalha lutaram por 60 dias seguidos e termina em impasse, encerrando a última batalha entre os 2 homens de Takeda e Uesugi. Entre 1564 a 65, Yoshiteru tentou por uma última vez recuperar a sua autoridade de Shogun, mas enfrentou a resistência feroz dos Hojo, Uesugi, Takeda e do clã Matsunaga, liderada pelos daimyo Matsunaga Nakahira, que ambos os 4 clãs detinham poder real na capital na época. E este conflito em Kyoto culminou na dramática deposição de Eiroko em 1565, quando os samurais dos 4 clãs Hojo, Uesugi, Takeda e Matsunaga se uniram e assassinaram Yoshiteru em 17 de junho de 1565, o que criou um vácuo de poder que Nobunaga preencheria em 1567, pois o irmão sobrevivente do Shogun, Ashikaga Yoshiaki, começou a buscar por um protetor militar que pudesse restaurar o seu shogunato, mas nenhum daimyo se interessou
pela proteção do shogun deposto, pelo shogunato deposto. Em 1567, 2 anos depois, sob ordens de Nobunaga, a província de Wabayama do Saito foi tomada e foi transformada na cidade de Gifu, um dos centros de poder de Nobunaga, liderada por seu general e por seu vassalo, por seu servo, o samurai Toyotomi Hideyoshi, que foi o general que derrubou a cidade e derrubou Wabayama do Saito. E ele nomeou Gifu e transformou a cidade num bastião de Nobunaga na região. E foi neste ano que Yoshiaki, após ser ignorado por outros daimyos, busca apoio de Nobunaga. E Nobunaga, percebendo a importância de Yoshiaki e a chance de poder nacional que ele teria com Yoshiaki, se alinha a ele. Então, em 1568, Nobunaga lança em marcha para Kyoto para recuperar o shogunato Ashikaga e dar o trono para Yoshiaki. E com enorme talento militar, ele derrotou a resistência dos clãs no caminho, como dos clãs Hokaku. Nisso, os 4 clãs de Kyoto fogem da capital. E em novembro de 1568, Nobunaga entra em Kyoto e instala Ashikaga Yoshiaki como shogun do Japão. Porém, Yoshiaki, logo no ano seguinte, em 1569, percebe que Nobunaga o estava usando como fantoche e passa a conspirar contra ele. Nesse ano de 1569, ele proíbe os cristãos convertidos japoneses a atacar monastérios budistas e shintoístas, numa medida para manter a ordem no Japão, para não provocar guerras desnecessárias e para preservar a cultura japonesa. Porém, ele realiza algumas políticas de abolição de monopólios. Ele eliminou o controle das guildas comerciais e religiosas budistas e governava e dominava o comércio local, tentando retirar o poder dos samurais inimigos e dos monges guerreiros. Ele oferecia isenções fiscais para atrair mercadores para suas cidades que ele governava, estimulando a circulação de bens. Ele também promoveu o fim dos pedágios, removeu postos de controle nas estradas para facilitar o transporte, mercadorias de tropas. Ele também abriu o comércio japonês para a China. Fez na sua época o comércio oficial com a China, o Kangoboek, o comércio de talões, estava em declínio devido ao colapso da autoridade do shogunato. Além disso, Nobunaga buscou controlar cidades portuárias como Sakai, para garantir acesso a produtos chineses de luxo como seda e moedas de cobre, essenciais para a economia japonesa. Além disso, ele combateu a pirataria ao desencorajar os clãs Wako para favorecer o comércio legítimo e legal com a China, visando estabilizar as rotas marítimas. Nisso, ele também enviou diplomacias e emissários para a Coreia de Joseon em busca de reatar relações com o Estado coreano. Mas ela não foi o foco das suas políticas diplomáticas, o foco foi a China. Porém, entre 1569 e 1570, Yoshiaki passa a conspirar contra Nobunaga para recuperar 100% do seu poder. E nisso ele se aliou ao clã rival de Nobunaga, os Asakura, e ao próprio cunhado de Nobunaga, Azai Nakamasa. E nisso, em 1570, quando Nobunaga invade o território dos Asakura em Eijisu, Nagamasa o trai e se alia aos Asakura, quase matando Nobunaga em batalha.
Nobunaga foi forçado a fugir pela vida desesperadamente e quase morreu em batalha. Porém, Nobunaga se vingaria meses depois e se aliou a Matsudaira Motoyasu e marchou contra seus inimigos e travou a Batalha de Yanegawa em 1570, que infligiu pesadas baixas aos Asakura e a Azai. Porém, os Asakura conseguem se aliar aos monges guerreiros do Enryakuji. E nisso, Nobunaga, percebendo a traição dos Enryaku, ao se aliar a seus inimigos, os Asakura, ele se vinga de forma brutal em 1571. Ele ordena a invasão do Monte Rei e incendeia o templo Enryakuji e mata milhares de monges, mulheres e crianças, mesmo que inocentes, mostrando que nem a fé budista estava acima do seu poder. Um ato que lhe rendeu a reputação de demônio do sexto céu, e seu nome foi temido por todo o país. Porém, em 1572, ele teve que lidar com um duro Takeda Shingen, que era muito mais experiente e refinado que ele. Era o samurai mais experiente e temido de sua época. E ele marcha para Kyoto, esmaga as forças de Motoyasu na batalha de Mikatahagara, dando a impressão de que Nobunaga estava prestes a ser derrotado pelas forças do grande samurai Takeda Shingen. Mas a sorte estava sorrindo para Nobunaga, pois quando Takeda Shingen estava prestes a marchar diretamente contra Nobunaga em 1573, ele morre subitamente em 13 de maio desse ano de 1573. E seu filho, Takeda Katsuyori, o sucede, mas não tinha a mesma habilidade do pai. E nisso ele ordena a retirada de seus samurais no fronte contra Nobunaga e permite que Nobunaga tenha um fôlego de vida e possa respirar. Nisso, Nobunaga aproveita a oportunidade no erro dos Takeda e, sem apoio de Shingen, Yoshiaki tentou uma rebelião aberta a Nobunaga em Kyoto, mas foi facilmente derrotado e expulso da cidade de Kyoto por Oda Nobunaga em agosto de 1573, o que foi o fim do shogunato Ashikaga após 200 anos, iniciando uma nova era, a era dos reunificadores do Japão, os homens que terminariam com o shogunato e com a era samurai do Sengoku. E eram eles Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, que nessa história se chamava Matsudaira Motoyasu. Eles, por 30 anos, lançariam o que seria o fim do período Sengoku e o início da recuperação da União Japonesa, o que seria chamado período Azuchi Momoyama, que iria durar até 1603. Nisso, terminamos a história por aqui. Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais. Fique com Deus.